Fala pessoal, beleza? Vocês estão no nosso primeiro episódio aqui do podcast. Hoje a gente vai falar sobre um anime que marcou muito as nossas vidas, o nosso gosto assim, por animes, que é Hunter x Hunter, que também é muito conhecido aqui no Brasil como Hunter vs Hunter. Meu nome é Vitor, eu tenho 26 anos, sou professor no momento. Agora nós temos outros dois membros aqui que também vão se apresentar. Meu nome é Lucas, tenho 24 anos, assisto anime, não sei, desde uns 5 anos, quando comecei a ver Pokémon. E tô aqui pra ajudar a falar sobre o Hunter, que foi um dos animes, sem dúvida, que mais marcaram não só minha infância, como também minha adolescência e até agora na fase adulta, quando começou a sair a versão mais recente, que foi o Hunter 2011. Eu sou o João Vitor, a gente pretende fazer vários vídeos aí sobre vários animes e mangás, etc. Esse espero que esse seja o primeiro de muitos. E vamos falar aí sobre um dos nossos animes preferidos. Inclusive, talvez role bastante vídeo aí de Hunter x Hunter, que tem muita teoria, muita saga, muito detalhe aí que a gente pode debater. Com certeza a gente não vai conseguir esgotar tudo num vídeo só. Como eu fui, por enquanto, selecionado para ser o host, o apresentador, eu vou guiando aqui o âncora. Eu sou quase o Evaristo do jornal. Eu vou guiando a gente aqui pelos temas que a gente já acordou aqui previamente. Primeiro, a gente queria falar um pouco sobre como a gente conheceu esse anime, e todos nós conhecemos da mesma forma, o que é uma coisa bem inusitada, que foi essa forma. Mas provavelmente, se você está ouvindo isso e já tem um pouco mais de idade, 20 e pouquinhos, também conheceu esse anime do mesmo jeito, Então vamos lá, começa o João, que foi o último, e vamos de trás para frente. Cara, assim, inacreditavelmente, talvez as pessoas que vão ouvir a gente, não pegaram essa época, que era muito difícil você ter acesso aos animes. Não antes de ter internet, mas antes de todo mundo ter fácil acesso à internet. Poucas pessoas tinham, e as que tinham ainda era lento, era ruim pra baixar e tudo. Então tu tinha que ficar esperando um milagre de um anime passar na Globo ou no SBT, até porque TV a cabo também era pra poucos, Hoje em dia é mais fácil até você ter TV a cabo, mas naquela época era difícil. Agora eu não me lembro o ano exato. Acho que foi 2012. Mais ou menos... Não, 2012 não. Foi 2006, eu acho, cara. Porque... Desculpa, 2006. Eu tava na sexta série. Eu sempre batia, sexta série 2006, isso aí. Então, e a gente ficava sempre dependendo da TV aberta, o que é horrível, Mas de vez em quando a Globo passava Dragon Ball, chegou a passar a primeira temporada de Inuyasha, chegou a passar Cavaleiros do Zodíaco na Band, Dragon Ball Z. E foi numa época que os animes estavam meio mortos na TV aberta. Até que, de repente, do nada, a Rede TV começou a passar Super Campeões. A Rede TV, O maior canal irrelevante, Alternativaço. Eu lembro que eu comecei até a ver o Super Campeões ali, era bom pra caraca. Naquela época eu tinha 13 anos, 12, nem lembro. E depois de um tempo eles estreou Hunter vs Hunter. Que eu falo Hunter vs Hunter porque na versão dublada é Hunter vs Hunter, Apesar de no japonês ser Hunter x Hunter. E cara, foi inacreditável. Eu comecei a ver o anime do zero, não sabia praticamente nada sobre ele, porque, como eu falei, não era que nem hoje, que tu joga na internet e descobre tudo. E foi dessa forma que eu acho que a maioria das pessoas, pelo menos daquela época, o pessoal mais velho, conheceu esse anime. Também queria ressaltar algo interessante, que na época, quando o anime ia estrear, ficou assim umas 2 semanas antes falando do anime, fazendo a chamada pra tentar reunir a galera pra assistir. E a chamada da Rede TV era sobre um menino que falava com os animais e que ele em busca do certificado de Hunter e tudo mais. Uma sinopse completamente que não chega a ser muito atrativo, porque você já pensa que é infantil, já pensa que vai ser um anime bobão. E eu lembro que eu até perdi os primeiros episódios por conta dessa chamada, que eu achei bem tosca. Eu preferia ficar jogando bola na rua, que era quando chegava da escola. E foi isso, mas depois assim, de alguns episódios eu fiquei sabendo melhor, que eles foram me contando e me deu vontade de assistir. E é isso, já revi umas 3 vezes e pra quem não viu, eu super indico. Cara, é engraçado que lançou o Hunter x Hunter junto, se eu não me engano, com o Fullmetal, E o Fullmetal eu já tinha ouvido falar, todo mundo considerava muito bom na internet.
E o que mais eu quis ver foi o Fullmetal mesmo. Caraca, Fullmetal, porra, é um anime de luta assim mais maduro e tal, né? E o Hunter x Hunter eu meio que dei, tipo, nem tava ligando praticamente pra isso. O que mais me chamou a atenção mesmo em relação ao Hunter x Hunter foi depois, né, que eu vi a galera comentando. E é engraçado que dá pra ver que não era um anime de luta comum, porque tinha bastante aventura, né, como a gente vai ver depois. E eu queria só ressaltar um negócio que todo mundo que tá aqui falando passou, que a gente até estava falando disso mais cedo, que como antes, no início da banda larga, tinha muito menos acessibilidade, né, aos animes, a gente meio que tinha que se virar. Eu lembro que tipo, em 2011, eu tinha 11 anos por aí também, né, 11, 12, sei lá. Não, 2011, tá maluco? Eu sempre cismo. Em 2005, quando eu tinha 11 anos, pô, tô confundindo os anos. Em 2005 eu tinha 11 anos e eu morava na casa da minha avó e tinha um canal que era Rede 21, um negócio assim. E cara, o canal ele era totalmente com a imagem distorcida, não dava pra ver nada, tinha que fazer uma acrobacia com a antena, que era antena na época ainda, pra conseguir ver um episódio meia boca ali de Tenshimuyo. Então, tipo, as pessoas acham que até muito tempo era complicado, né? Mas na verdade até pouco tempo era bem difícil de você achar um anime assim com facilidade. Hoje em dia não, hoje em dia tem fansuber, tem torrent pra tudo quanto é lado, tem Netflix, tem Crunchyroll. Então deem valor a isso que os sábios aqui, anciãos, estão falando pra vocês. A gente também pensa em fazer um episódio sobre a nossa vida no início da internet pra conseguir ver animes. É engraçado que no começo da faculdade, quando eu não tava ligando muito pras coisas, eu ficava vendo anime na faculdade, né, durante as aulas ali atrás. Aí teve um cara que falou, pô, cara, eu vejo anime desde que era FLV o formato, que era 20 mega. Aí eu, caraca, tu é um legendário, tu é um ancião, tá ligado? E hoje as pessoas acham que é tipo uma coisa super retrógrada, né? Pô, você baixava pelo Mega Upload. Mega Upload, tinha que fazer conta, limite de download. Aí você tinha que escolher ou o Rapid Share ou o Mega Upload, né? E, enfim, era super complicado. Falecido também. Falecido. Aí depois teve o Mediafire, mas enfim, isso aí é outro episódio, né? E a gente vai fazer uma pequena sinopse do Hunter x Hunter e vai falar bem rapidinho o que a gente acha de tão interessante pra ele se destacar frente aos outros animes shonen, né, que são os animes de luta, assim, aventura, porrada e tudo mais. Então, começa por quem? O primeiro é que na sinopse, se você não quiser saber muitos spoilers que a gente vai falar mais pra frente, não dá pra você ter uma ideia muito clara do anime, porque ele surpreende a todo momento e parece que a história vai mudando ao longo dos episódios. Então mas mesmo assim vamos tentar dar uma sinopse. É complicado falar, né? Vocês até me colocaram numa rabuda aqui Uma sinuca de bico. Pois é, pra falar da sinopse do Hunter, porque cada saga, cada temporada o anime se renova, tem novos vilões, enfim. Mas pra falar praticamente do início do anime, pra dar um resumo desse... Não sei se indicar pra onde o anime vai se guiar no futuro, a gente pode começar falando que tem um personagem, que o nome dele é Gon. Ele cresceu sem os pais, mas durante, assim, acho que quando ele chega aos 13 anos, se eu não me engano, ele descobre que o pai dele ainda tá vivo e que o pai dele é um Hunter. Então ele decide se tornar um Hunter também, pra conseguir encontrar o pai dele um dia. Só que para ele se tornar um Hunter, ele tem que viajar para outro lugar, tem que sair da ilha onde ele mora. Ele é um garoto assim humilde, né? Vive com a tia dele. E durante essa viagem dele para o lugar onde vai ser realizado o exame Hunter, ele conhece mais 3 amigos que são o Leório, o Killua e o Kurapika. Eles 4 formam um grupo, que nem todo anime tem, um grupo, e você pode ter uma ideia melhor deles 4 se você pensar no Yu Yu Hakusho, que é o mesmo criador. E os 4 vão se aventurando em busca da tão sonhada carteira Hunter. Carteira de trabalho. Tem um detalhe que eu queria falar, que assim, geralmente nos animes a gente sempre tem o principal. Então,
No Dragon Ball a gente tem o Goku, no One Piece a gente tem o Luffy. E nesse a gente tem praticamente 4 principais, né? E como são várias sagas, dependendo da saga, o foco fica em outro personagem, né? Tem algumas sagas com Kurapika, tem algumas sagas com Gon e Killua. Só não tem saga com Leório, que dos 4 ele é mais fraquinho, mas ele é importante, né? Mas agora que eu fiz esse detalhe, o João vai explicar mais ou menos o que é um Hunter, né? Que a gente falou da licença, mas a gente não falou o que seria o Hunter, o que ele representa no mundo desse anime, desse mangá. Isso é meio complicado dizer, porque eu acho que nem o anime deixa muito claro, cara. Nem sei se eu sei explicar muito bem o que é um Hunter. Mas basicamente, eles falam no início do anime, né, que tem 3 tipos de Hunter, que é o Hunter Gourmet, que é um cara que, tipo, sai caçando as comidas mais raras, mais exóticas por aí. Tem o Hunter de lista negra, que é basicamente um assassino, né? Que até um dos personagens tem esse objetivo. E qual era o terceiro? É tipo um explorador, né? Que busca tesouros e tal. É basicamente um aventureiro. Não sei me explicar muito bem o que é um Hunter. Não fica muito claro, eu acho que no anime todo. E tipo, depois de um tempo, essa parte da licença de se tornar um Hunter é mais a primeira saga. Depois de um tempo isso não importa muito mais pra frente, entendeu? Mas tem um background grande, tem uma organização Hunter que tem influência ali no mundo do anime, que é estruturada e etc. Tem eleição, que é até uma saga muito maneira. Mas basicamente é isso, é meio difícil dizer mesmo, mas o anime vai muito além disso. E tem uma questão que eu já vi o pessoal discutindo num fórum, que, por exemplo, o Dragon Ball, ele começa com lendas, assim, orientais, e depois vai mais pra ficção científica, mais assim. O próprio Naruto fala muito de ninja, mas depois fica mais luta. O Yu Yu Hakusho e o Bleach, eles começam lá resolvendo as tretas espirituais e vai mudando também. Só que o Hunter x Hunter é um anime que ele sempre se manteve fiel a essa proposta de Hunter, né? Então, por exemplo, na primeira saga teve o Exame Hunter, aí depois você vê que em todas as sagas elas estão relacionadas de alguma forma com as missões dos caçadores, né? Dos Hunters, que poderia ser traduzido como caçador. Na saga do Yorkshin, que aparece um determinado Hunter ali de lista negra, na outra que eles buscam o tesouro do jogo. Enfim, todo o anime ele nunca sai da proposta, justamente porque essa proposta do Hunter é muito ampla, né? Porque, tipo, ser um caçador pode ser várias coisas. Então, eles sempre estão fazendo missões como Hunters, como caçadores mesmo, né? Tipo, é um anime que nunca sai da proposta original dele, né? Sobre os personagens, o personagem principal, como já foi falado aí, é o Gon, que é um menino que quer reencontrar o pai dele, que se tornou um Hunter e foi embora. Ele é aquele menino inocente, ele meio que é um padrão de shonen, né? Lembra o Goku? Lembra o Goku, lembra um pouco o Naruto. O Luffy, só que ele é mais bondoso do que esses personagens, né? Que são meio bagunceiros, assim. E ele, no início, não tem muito o que falar dele, é aquele arquétipo mesmo de shonen. Depois encontra o Killua, né? Que acho que posso dizer que é o segundo personagem principal, né? Que é o principal amigo do Gon. Que ele vem de uma família de assassinos, eles têm uns problemas lá em família. E que isso vai ser abordado mais pra frente nas outras sagas. Tem o Leório, que ele é equivalente ao Kuwabara do Yu Yu Hakusho. Que é o cara, tipo, ele é zoeirão, ele é meio bolado, assim. Ele é mais velho e tal. No início, ele era o meu personagem favorito. Só que eu acho que ele foi mal aproveitado, né, ao longo do anime. E o sonho dele é se tornar médico, ele quer ser Hunter pra ganhar muito dinheiro e poder ajudar as pessoas como médico. E pra finalizar, os principais, né, tem o Kurapika, que vem de um clã lá que tem os olhos vermelhos. Clã Kurata, né? Clã Kurata ou Kuruta. É um dos Kuruta. dois. Kuruta, sim. Só que essa tribo, esses olhos são disputados entre o mercado negro, vamos dizer assim. Então vários mercenários, assassinos iam e tipo matavam as pessoas da tribo dele para pegar os olhos e vender. E ele é o último sobrevivente, né? Ele é o último sobrevivente do clã.
E ele quer se tornar um Hunter para se vingar das pessoas que mataram os habitantes da vila dele. E essas pessoas é um dos grupos de mais maneiros de todos os animes, que talvez eles mereçam até um episódio só pra eles. Verdade, do Genei Ryodan ou da Trupe Fantasma. Trupe Fantasma, que ficou ridículo, né? Melhor bem falar um nome original. Do Genei Ryodan. Pra quem não conhece, seria o equivalente a Katsuki do Naruto. Os só vilões que- formam grupos e... Só que eles não morrem cedo demais, igual a Katsuki, né? E eles também merece. são personagens mais bem explorados. Mais bem explorados? Eles demoram pra ser bem explorados, mas eles são bem explorados também. Não acho que eles sejam bem explorados, não. Eu acho que eles aparecem pouco e na medida certa pra você ficar com vontade de querer... Aquele ar de mistério que... de conhecer mais sobre eles. Já fazendo uma comparação com a Katsuki, eles são explorados até demais. Aparece o passado do cara, a infância, a adolescência, todos os conflitos da vida dele. Isso é uma característica do Naruto, né? E os caras são muito maneiros, mas eu acho que... Da Katsuki, mas eu acho que eles acabam sendo... como posso dizer? Quando você conta muito uma coisa, ela perde a graça. Então, mas eu quis dizer mais bem explorados é que os da Katsuki são meio idiotas, entendeu? Eles exploram sempre a mesma coisa e acaba ficando idiota. Eles são mais bem usados no anime. Pode ser. Né? Mas a gente tem que mudar de assunto, senão vai ficar falando de Naruto. Né? Calma aí, tem dois detalhes sobre os personagens que eu queria falar. O primeiro deles é que assim, o Togashi, né, o autor do mangá, ele sempre deixa as coisas no ar. Então ele nunca explica o negócio 100%. Ele sempre deixa para o autor completar alguns dados, e por isso até que Hunter x Hunter tem tantas teorias assim, sobre personagens e tudo mais. Então é interessante porque tem várias teorias também, até sobre o próprio Genei Ryodan, sobre quais foram os membros que já morreram, tem um determinado membro que as pessoas acham que é parente de um outro personagem, enfim, são várias teorias assim. E o Togashi ele nunca explica, e eu acho que isso ajuda a ter uma sensação de quero mais, assim, de tipo, caraca, eu queria tanto saber, só que às vezes se explicasse muito bem, talvez perdesse um pouco a graça, né? Então acho que esse não contar, ele dá um certo charme. E assim, como o Hunter x Hunter ele não tem só situações de lutas, né? Não é aquele anime inteiramente de porrada, ele passa muito essa questão de aventura e eles se metem em alguma enrascada ali e meio que todo mundo consegue agir de alguma forma, né? Tipo, o Leório ele é o que fica mais subaproveitado, mas, por exemplo, agora, na saga atual do mangá e no Yorkshin, ele teve uma certa importância também, né? Então, de certa forma, eles conseguem aproveitar até mesmo os personagens secundários, que às vezes aparecem e você acha que ele não vai fazer nada, né? Tipo, vários da saga das Quimeras, eles aparecem, você acha que é um vilão que vai morrer, só que na verdade ele se mostra super importante no decorrer da história. Isso acontece em vários momentos do anime, né? Já que a gente começou a falar sobre as sagas, eu vou dar mais ou menos um resumo então aqui sobre o anime, e a partir daqui tem spoiler. Eu não vou tentar não dar mega spoiler, né? Mas eu pelo menos não gosto de nem um pouco de spoiler. Então quem pensar como eu, para de ouvir o podcast e depois vê o anime e volta. No início, como a gente já falou, é o Gon saindo da aldeia dele para se tornar Hunter. Eles vão para uma ilha lá para participar do exame Hunter, e é uma saga maneira onde ele encontra os personagens, aquele começo de anime tradicional. Inclusive no anime de 98, né, porque tem duas versões, de 98 e 2011, aqui todos nós preferimos a de 98, né? Isso aí. E tem uns filler que são até maneiros nessa parte, são meio sombrios. O anime de 98 de forma geral é mais sombrio. E acho que também é um bom tema para mais um vídeo, fazer uma comparação entre o de 98 e 2011. Mas voltando às sagas, tem o Exame Hunter, tem algumas provas, né, que eles passam e tal. No final tem tipo como se fosse um torneio de artes marciais. E antes desse torneio tem uma missão lá que é muito épico, esses episódios, que eles têm que pegar cada um dos participantes tem uma placa e eles têm que fazer 6 pontos. Cada placa vale 1 ponto, só que se você tem um alvo e a placa do seu alvo vale 3 pontos. Ou seja, é tipo um jogo mesmo de caça, né?
E, cara, são momentos de tensão que são muito bem construídos e você fica realmente nervoso vendo aquilo, né? Até o Gon, tipo, tem um episódio do Gon que é muito bom. E a própria placa do personagem, vamos dizer, se você entrar nessa ilha, você tem a sua placa, você tem que pegar do seu alvo e mais uma, né? Pra formar seus pontos no caso. Porque a sua vale 2 ou 3 também, né? Não, a própria placa vale 3 e a placa do alvo vale 3. E qualquer outra vale 1. E qualquer outra vale 1, isso aí. O objetivo é chegar a 6 pontos. E esses episódios são muito bons. Depois tem o torneio e aí que o Hunter vs Hunter você já começa a reparar que ele é diferente dos animes em geral, porque o Gon não é aquele personagem fortão que vai sair sempre se superando e ganhando de todo mundo. Entendeu? Então, ali no torneio ele já não é o vencedor do torneio, né? Eu nem lembro quem vence o torneio. Não tem vencedor. O torneio, normalmente, quando a gente vê, sei lá, o torneio de artes marciais do Dragon Ball, quem ganha avança. No torneio do Hunter, quem perde avança. Quem ganha a luta ganha o certificado Hunter. Quem perde vai chegando até a final, entendeu? Só uma pessoa seria reprovada, mas Isso. acontece uma coisa lá e algumas pessoas passam e outras não, que a gente não vai falar o que é. E nesse ponto acaba essa primeira saga, né? E depois vai pra saga da família Zoldyck, que é a família do Killua, que é uma família de assassinos muito famosos lá no mundo de Hunter vs Hunter. E por algum motivo, né, que a gente deixou pra não falar, o Killua vai pra casa deles e eles vão lá tentar, entre aspas, resgatar ele. É uma saga assim, meio curta e meio... Sem graça. Meio sem graça. Meio Tem chatinha. até um personagem que é o Mike, que é um cachorro gigante, tipo, o visual dele é muito maneiro. E ele mal apareceu, ele aparecia até na música, não lembro se no encerramento. E acabou que ele não aproveitaram ele, mas não é uma saga ruim, é mais ou menos e de transição, né? De transição, isso, boa. Eu tenho a impressão de que o Togashi provavelmente estava meio que sem ideia, foi lançando vários capítulos até saber o que fazer com a série, né? E aí depois começa a ter um determinado conceito ali que é introduzido na série, que é o conceito do Nen. O Nen, ele aparece pela primeira vez na saga da Torre, né? Como é que era o nome da torre, vocês lembram? Torre Celestial. Torre Celestial. Que é logo depois dessa saga do Killua, da casa do Killua. Isso, que aí nessa saga só vão o Gon e o Killua, que aí eles começam a se separar, né? E essa torre é basicamente uma torre onde as pessoas vão lutar e quanto maior o seu poder, mais você vai subindo nos andares. Então tem esse tipo de escala, assim, né? De hierarquia. E lá eles começam a aprender sobre um tipo de conhecimento que só é liberado para quem é Hunter ou para quem tem alguma conexão especial, que é o conceito do Nen. O Nen é tipo uma energia vital, seria o equivalente mais ou menos ao Ki do Dragon Ball Z, equivalente ao chakra, né, do Naruto, ao Cosmo do Cavaleiros do Zodíaco, só que ele é muito mais detalhado. Então ele é dividido em algumas classes, né? Tem o En, por exemplo, que é a energia que você bota para fora, o Hatsu, que é uma habilidade especial que você desenvolve, tem várias outras dessas, né? Tem até uns 2 episódios que é basicamente aulas sobre o Nen, é meio complexo. Então o Togashi ele é mestre nisso, ele gosta de inventar um sistema e introduzir você naquele sistema. Então o Nen é um pouco disso, o próprio jogo do Grid Island, que a gente vai falar depois, é um pouco disso também. Então ele gosta, né, de organizar essas coisas assim desse jeito. E o Nen, ele basicamente varia de pessoa para pessoa, não é igual o Dragon Ball Z, que é super unidimensional, né? Tipo, você treina e fica super forte. Você tem que desenvolver uma habilidade especial, e aí é que entra a magia do Hunter x Hunter. É que assim, existem 5 grupos, né? Tem o reforço, que é quem usa as habilidades físicas, né? E usa o Nen para ficar mais forte, digamos assim. Tem manipulação, que é quem usa o Nen para controlar as coisas. Transformação, quem usa o Nen para transformar as coisas. Conjuração, quem conjura objetos, pessoas, etc. E emissão, que é quem manda o Nen para fora. E assim, não existe um tipo superior. Tem um tipo de especialização, que ele é muito raro, né? Geralmente é um poder meio diferente. Mas não existe necessariamente um tipo superior. Vai depender muito da sua habilidade. Então tem personagens assim que
tem poderes muito inusitados. Tem um personagem até que mais pra frente, o poder dele, ele usa os cartões do futebol. Então tem o cartão amarelo e o cartão vermelho. Tipo, são poderes que você não veria em qualquer outro anime. E não necessariamente o poder vai ser um poder de luta. Tem na saga atual gente com poder de espionagem. Tem gente com poder de descobrir coisas. São as coisas mais diferentes possíveis. Lembra um pouco até os stands do Jojo, só loucura, né? Sempre vai se surpreender. Sim, e o legal no Hunter x Hunter, no caso, é que você não nasce com aquele stand, né? Você pode controlar a habilidade que você desenvolve. Tem toda a questão do treinamento que eles passam na Torre Celestial e o que eles fazem para dominar essas técnicas, né? O Hatsu deles e tudo mais, de forma que eles consigam ficar mais fortes, né? Porque as lutas não são só porrada, né? Tipo, tem toda uma estratégia bem interessante por trás dos poderes, né? Que eles usam. E nessa saga da Torre Celestial vale a pena falar sobre mais um personagem que ele apareceu antes, mas parecia que ele era um vilão daquela fase que ia passar e ficar por ali mesmo, que é o Hisoka, né? Ou Hisoka, que no dublado era Hisoka. E, cara, tipo, ele é muito maneiro. Você não pensa que ele vai ter uma importância tão grande depois, né, do decorrer da série, que no início ele parece só como no Exame Hunter, como um meio psicopata lá, mais forte que todo mundo, e que teve alguns embates com o Gon, e parecia, pelo menos pra mim, que ele não ia aparecer mais. E nessa fase da torre ele volta e começa a desenvolver uma relação com o Gon, cara, que vai dar muitas histórias mais pra frente. E é bem surpreendente, até porque ele é um personagem maneiraço também. Todo mundo queria que ele aparecesse mais, né? Inclusive tem uma luta dele com o Gon, que é uma das melhores coisas que eu já vi em todos os animes, aquela luta. Até porque o Hunter, como não explora muito a luta, nessa aí parece que eles colocaram tudo que não teve de luta no anime até ali, que foi pouco. Eles fizeram uma luta que foi super bem feita, onde o Gon ele tava aprendendo essa prática do Nen, e o Hisoka já era muito mais experiente. Isso deixa claro, esse é um bom do Hunter, que mostra que os protagonistas nem sempre vão se superar, vão estourar e ficar mais fortes sem explicação nenhuma. E sem mais spoiler, né, senão eu vou acabar soltando aqui, é uma luta que você vê e fica de queixo caído. Depois dessa parte da torre, os personagens voltam a se unir, e pra começar, acho que talvez a melhor saga de todos os animes que eu já vi. É a melhor parte pra mim, sem dúvida, é a melhor parte do Hunter vs Hunter. E se não é a melhor, é uma das, pelo menos, top 5 melhores temporadas de animes que eu já vi. Eu já vi muitos animes, que é a saga York Shin. Tudo começa quando lá na torre, agora eu não lembro exatamente, mas o Gon e o Killua têm acesso a um videogame lá do pai do Gon, e eles descobrem que eles precisam de um cartão de memória, e através desse cartão de memória, colocando no videogame, eles conseguiriam uma informação de onde estaria o pai do Gon. E dessa forma, eles descobrem também que tem uma cidade de York Shin, né, que é tipo Nova York, que tem um leilão do mercado negro, da máfia, e nesse leilão eles vendem esse cartão de memória. É o cartão de memória, né? É o videogame com o jogo inserido, né? Videogame com o jogo, é algo assim. Aí eles têm o cartão de memória e vão pra comprar o jogo. Videogame com o jogo, é isso. Aí dali eles vão pra essa cidade, e lá ao mesmo tempo, por Kurapika volta e, assim, com outra aparência. Ele tá muito mais sério, muito mais parece até que ele cresceu, ficou adulto, né, mais velho e tal. E ele tá trabalhando para uma família da máfia também, de segurança, porque ele sabe que ali no leilão ele pode ter a chance de encontrar com os assassinos do clã dele. E também quer recomprar os olhos. Recomprar os olhos, isso. E o Leório, o que o Leório tá fazendo lá? O Leório foi de bucha seguir a galera. Acho que o Gon ligou pra ele, objetivo. Acho que o Gon ligou pra ele e ele se encontrou com eles lá. Não foi? Porque, na verdade, no final da saga do Killua, eles combinam. Daqui a 6 meses vai ter o leilão, e aí vai ter o jogo, e vai ter a galera lá que matou o meu clã. Então vamos todo mundo se reencontrar daqui a 6 meses. Aí é isso que acontece. E nesse ponto, o anime ele toma um ar muito mais sombrio do que
do que ele era, parece até que, tipo assim, sei lá, se a faixa etária antes era de 14 anos, pulou pra... não 18, mas, sei lá, se antes era livre, pulou pra 14 anos, ou 16. Ficou muito mais sério, os assuntos ficaram mais complexos. O anime mesmo, tipo, amadurece, você vê o amadurecimento do anime, sabe? E eu já vi o anime, o Hunter vs Hunter, acho que umas 3 vezes ou 4, não sei. E quando chega nessa parte, você não consegue, mesmo sabendo o que vai acontecer, tu vê um atrás do outro, um atrás do outro. Tipo assim, teve um dia que, até um dia de Natal, não tinha meio que nada pra fazer e eu e meu irmão vimos uns 10 episódios um atrás do outro. É muito bom. E tem uma coisa curiosa, assim, no quesito, assim, dessa saga, assim, que ela fica mais séria e mais, digamos assim, profunda, né? Que é a saga, inclusive, onde é inserida o Gene Ryodan, onde os personagens eles são citados desde o começo, né, na verdade, só que eles começam a aparecer de fato naquele momento. E aí você ganha toda uma camada de desenvolvimento do personagem, porque eles são os vilões e você vê eles fazendo essas coisas erradas, só que ao mesmo tempo você, de certa forma, começa a gostar deles, porque todos eles têm um visual legal, todos eles interagem bem entre si, não é como se eles fossem só vilões. Você vê que se alguém morrer, eles substituem os membros, né, por um membro novo. Mas você vê que, na verdade, eles gostam muito uns dos outros, eles têm uma relação bem próxima, apesar dessa frieza, né, de assassinos e tudo mais. E também tem um detalhe muito maneiro, que Hunter x Hunter, desde a primeira saga, tem algumas mortes, né, as pessoas morrem e tal, só que ela é tratada de uma forma muito mais séria nessa saga, porque você tem certos personagens e aí os vilões são muito mais fortes, e aí às vezes eles têm que fugir, como é que eles vão fugir, e aí eles têm que bolar uma estratégia para conseguir interceptar os inimigos. Então é aí que você vê o potencial de estratégia, né, de estrategista do autor do mangá se desenrolar. Nunca é simplesmente uma luta. Exatamente. Inclusive, geralmente tem tipo uma luta por saga, né, no Hunter x Hunter. Na torre, tudo bem, na torre era só praticamente luta, mas luta séria mesmo teve uma. Nessa aí teve uma luta no Yorkshire. E mesmo assim, muita gente considera sendo a melhor saga, apesar de só ter uma luta, porque tem a estratégia, o suspense, né? O medo de que alguma coisa vai acontecer de grave, né? Não, tem duas na verdade. Tem duas? O Silva e o Zeno contra o Kuroro. Sim, essa é a luta, né? Não, tem o Kurapika contra o Bugin. Tem o Kurapika e o Bugin, Mas de qualquer forma são poucas lutas pro normal de um shonen, né? De um anime considerado shonen. E é a tua saga favorita também, Kim? Claro, sem dúvida. Como já foi dito, só esse tom é mais sombrio que o anime ganhou e que infelizmente perdeu no 2011, já chamou minha atenção. Aí aparecem esses novos personagens do Ryodan, que são todos maneiros, todos são interessantes, você quer saber tudo sobre eles. E eles permanecem com um ar misterioso que poucos mostram seu poder, poucos mostram o que realmente são. E também outros personagens vão sendo apresentados, que nem o Silva e o Zeno, que também são muito maneiros. E cada elemento que tem nessa saga não tem nada que você mudaria nessa saga. Pelo menos que eu me lembro agora, eu não mudaria nada. E ainda tem um final espetacular que tem um cliffhanger, né? Uma virada inacreditável que, tipo assim, que eu, quando eu vi um episódio atrás do outro, né? E depois vi a continuação logo depois, mas quem na época tava vendo o anime um episódio por semana e o anime acaba naquele episódio, depois tem os ovos que eu não sei exatamente quando saíram, acho até vale a pena a gente fazer um próximo episódio falando sobre as próximas sagas e pegar essas datas. De quanto tempo, cara, as pessoas ficaram esperando sair a continuação, porque o final é de, tipo, explodir a cabeça, entendeu? E também outra coisa que a gente esqueceu de falar é que não só o Gon aprendeu o Nen, como o Killua também. Como estavam juntos na torre, o Killua treinou junto com o Gon o Nen. O Kurapika, que voltou completamente diferente, também teve esse treino. E vamos dizer que foi muito importante esse treino dele.
E o Leório é o único que não consegue chegou a aprender, né? não desenvolveu essa parte. Quando o Gon e o Killua falam com o Leório sobre isso, ele nem sabe o que é ainda. Isso aí. Então você fica assim, como é que a nossa turminha, né? Como que eles vão encarar os vilões do Ryodan se eles são assim, um dos caras mais perigosos, mais fortes do mundo do Hunter. Então você fica nessa expectativa o tempo todo. E eles vão tentando ludibriar, tentando fazer algumas formas que evitem essa trocação, essa luta com os vilões. Isso aí. Vocês querem fazer até todas as sagas, depois a gente finaliza o episódio? Não, acho melhor a gente finalizar agora, né, que já cobre o anime todo O original, né? o original. E depois a gente pode fazer um episódio com o resto, né? Uma segunda parte. E depois, a terceira parte, a gente faz com spoiler geral. Beleza. Que a gente fala sem medo de ser feliz. Beleza. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio. Ainda vai ter muito, inclusive discutindo, né, sobre o universo de Hunter x Hunter. Espero que vocês possam se inscrever, comentar aí, compartilhar para o seu amigo aí que gosta de Hunter x Hunter. E até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Valeu.